Fala galera da turma 2000, tudo bem com vocês? Bom, que bom, que bom, que bom, estamos aqui de novo. Hoje a gente vai começar um novo roteiro, né? Na verdade, abri o roteiro errado. A gente vai começar um novo trimestre, né? Os estudos de um novo trimestre. Ainda vão fazer P2, mas a gente já está estudando aí a matéria do terceiro TRI, que começa então no capítulo 15, né? Que é do primeiro capítulo do livro 5. E é um capítulo bem simples. Antes dessa aula, eu espero que todos tenham assistido o vídeo que eu coloquei. Não, desculpa. Após assistir essa aula, eu mudei a ordem. Vocês vão assistir um vídeo da ONU, né, onde ela explica um vídeo institucional, onde a própria ONU vai explicar aí como é que ela funciona, quais são as suas instituições. Então, essa aula de hoje vai ser uma aula bem curtinha, bem tranquila, mas para vocês terem uma primeira aproximação. E aqui nessa aula vai ser importante que vocês se atentem a alguns tópicos. Primeiro de tudo, assim, o que é mais importante na gente assim sair dessa aula, né, fechar esse roteiro sabendo o que motivou a criação da ONU e em qual contexto isso aconteceu, como a ONU está estruturada atualmente, a diversidade de papéis que ela desempenha na atualidade e quais são os limites dessas intervenções, dessa atuação da ONU. Quando a gente fechar esse roteiro, a gente entra no 16, já na semana que vem, que a gente vai falar sobre poder global e blocos econômicos. Aí sim é um tema mais quente. Então hoje vai ser tranquilinho, semana que vem a gente dá uma aquecida maior. Começamos aqui com essa belíssima imagem de Beyoncé na ONU. E aí, vamos lá. Antes da Beyoncé parar lá no salão da ONU para cantar durante uma das reuniões, a gente precisa voltar e entender por que a ONU foi criada e em que contexto. Então, a ONU vai surgir, de fato, em 1945, ou seja, no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, não quer dizer que a gente não tivesse tido outras iniciativas, outros esforços de cooperação internacional, sobretudo de cooperação internacional com esse foco na promoção da paz mundial, ou seja, na verdade, assim, de você evitar conflitos internacionais, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, em 1919, não coloquei aqui, mas dá uma notadinha aí no seu caderno, a gente teve aí uma tentativa, né, inicial, que foi a formação da Liga das Nações, no contexto de assinatura do Pacto de Varsóvia, no final da Primeira Guerra Mundial. Em 1942, quando teve a formação do eixo, né, dos países, então, que vão se unir para combater lá os aliados na Segunda Guerra Mundial, você tem aí esses países que dialogam. Desculpa. Eles vão se já começa aí quando eles pensam em formar o eixo para entrar na Segunda Guerra. O Brasil, inclusive, depois vai entrar nesse acordo, né, do lado do eixo. Já se conversava na possibilidade, então, de transformar a Liga das Nações em algo maior. Não só a Liga das Nações, havia outras iniciativas, mas a Liga das Nações era a maior e mais recente, em termos também enfim, de atuação, né, naquele período. Então, finalmente, no final da Segunda Guerra Mundial, diante daquele horror que foi a Segunda Guerra Mundial, diante da necessidade realmente de cooperação, sobretudo entre os países da própria Europa, para se reconstruir e para evitar que novas guerras desse nível aconteçam, em 1926 de 6 de 45, você tem a assinatura da Carta das Nações Unidas, né, que foi o documento então elaborado, enfim, uma série de objetivos e de declarações. Desculpa, gente, hoje eu tô com abertura de boca sinistra. Mas eles vão se unir, então, vão assinar esse documento, que vai ser ratificado em 24/10 de 45, então é a data realmente que marca aí, finalmente, o início da atuação da ONU. Esse dia, inclusive, é lembrado como Dia das Nações Unidas.
E nessa carta, né, dentre outras coisas, o que que esses países que assinam e ratificam, então a gente falou aí nas aulas passadas sobre as questões climáticas, né, o que que significa você ratificar um acordo? Significa você fortalecer, você reforçar o seu compromisso com aquilo que consta naquele acordo. E nesse caso, na Carta das Nações Unidas, os países, então, né, das Nações Unidas, eles vão se comprometer, dentre outras coisas, a reafirmar e proteger os direitos fundamentais do homem, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a garantia e proteção das fontes, das diversas fontes do direito internacional, né, e a sua manutenção, as práticas de tolerância entre os diferentes povos e, claro, um objetivo maior de garantir então a paz e a segurança internacional. Então a gente tem uma lista aí de objetivos que constam nessa carta, assinada em 1945, onde então os países se comprometem em manter a paz e segurança internacional, desenvolver relações amistosas, realizar cooperação internacional para problemas de ordem econômica, social, ambiental, cultural, humanitário, ser um centro, ser uma instituição então que vai centralizar iniciativas voltadas para a harmonização das ações entre povos com objetivos comuns, né? Então, a ONU ela tem esses objetivos gerais muito grandes, né? E para alcançar esses objetivos, ela traz aí então uma estrutura muito complexa, que eu não vou ficar aqui me estendendo, explicando órgão por órgão, porque eu acredito que o vídeo que eu estou sugerindo para vocês assistirem no passo 2, ele também é bem explicadinho, melhor do que nas minhas palavras poderiam ficar. E na apostila de vocês tem também uma especificação aí bem detalhada de como funciona cada um dos 6 órgãos principais da ONU. Então a ONU, ela é uma instituição multilateral, isso significa que ela não pertence a nenhum país, ela é independente de um país específico, ela de certa forma pertence a todos aqueles que são estados membros. E cada estado membro colabora financeiramente para o funcionamento da organização, a partir aí dependendo do seu nível de riqueza e desenvolvimento, do seu próprio interesse em colaborar. Então, cada um dos 6 órgãos aí, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça e o Secretariado, vale a pena, exijo que vocês façam a leitura atenta e assistam o vídeo com atenção para poder pegar cada um. Então, esses 6 órgãos, eles vão ser responsáveis aí pela coordenação e às vezes eles entre si vão dialogar de vários programas. Eu trouxe aqui para vocês alguns, né, dos mais conhecidos, talvez dos mais relevantes, que são, por exemplo, o PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, então, como o nome já sugere, que traz aí iniciativas de proteção para o meio ambiente, porque a ONU, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai amadurecendo a sua ideia, se percebe que não basta apenas você ter aí uma questão somente, entre aspas, de questões geopolíticas, de conflitos geopolíticos relacionados à guerra, por exemplo. Percebe-se cada vez mais de que se você... A gente comentou sobre isso, né? Quando a gente falou de desenvolvimento sustentável, a ONU, inclusive, vai perceber, junto de outros órgãos internacionais e pessoas e cientistas, de que não, para você evitar conflitos geopolíticos, você precisa também equacionar a questão ambiental. A gente falou da questão da água, por exemplo, que pode aí, já é uma realidade, o conflito geopolíticos, chamados conflitos geohídricos, né? Por disputa pela água. Você tem também o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, então que está focado aí junto das ações da Unesco também e da ONU Habitat, né, o Programa para Assentamentos Humanos, que tem o objetivo aí voltado para as questões sociais relacionadas à moradia, à questão da saúde, da educação, da cultura, da ciência. Você tem o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é um órgão mais recente, que tem aí o objetivo de cuidar especificamente dos refugiados, né? E a gente falou aí nas aulas sobre, também já falamos, né, sobre a questão das migrações, da xenofobia. Então é importante aí estar atento
a questão da atuação da ACNUR, né, o Alto Comissariado dos Refugiados, para refugiados. A gente tem a OMS, né, que está aí muito em alta, sobretudo agora nesse contexto de pandemia. Temos a Unicef, temos, enfim, a FAO, uma série, então, de programas, agências e fundos voltados para vários fins que tem aí, então, o objetivo, né, que tem esse direcionamento de alcançar esses objetivos que eu mencionei. Os capacetes azuis e as operações de paz da ONU. Então, as operações de paz da ONU são missões militares que têm o objetivo, teoricamente, de intervir em determinados conflitos geopolíticos que acontecem em algumas partes do globo, sobretudo no continente africano e asiático, aqui no Oriente Médio, na questão da Índia e do Paquistão. Aqui na América Central, no Haiti, você teve a intervenção, então, da ONU nesses conflitos com o objetivo aí, teoricamente, de levar ao fim desses conflitos de maneira amistosa. No entanto, essas missões muitas vezes são contestadas, sobretudo por conta da sua seletividade espacial da onde elas acontecem. Então, repara que elas estão... Você tem conflitos em várias partes do mundo, mas a ONU vai intervir justamente nesses conflitos. Aqui a gente sabe, são de fato realmente conflitos bastante... violentos, significativos em números de danos, mas há algumas críticas à ação a essas operações, mas também há muitos elogios e elas são muito importantes. Se a gente lembrar aí do caso do Haiti, que em 2011 sofreu um grave terremoto, né, que provocou na verdade, que piorou um cenário de violência social, de desigualdades, enfim, de instabilidade, né, política e social muito grande, fez com que a ONU enviasse uma missão de paz para o Haiti. O Brasil, inclusive, foi um dos principais responsáveis aí por essa missão, que acabou recentemente. Mas a ONU, ela tem aí, apesar dos seus vários avanços e da sua importância para muitas coisas, muitas questões, essas várias questões, então, que ela abarca nos seus 6 órgãos principais, ela de fato não conseguiu ainda evitar, né, que guerras acontecessem, que aconteçam nesse momento, estão acontecendo. Algumas das outras críticas, né, principais está relacionada ao excesso de burocracia e o inchaço administrativo que existe supostamente na ONU. Né? Então que para você, enfim, conseguir alguma coisa na ONU exige-se aí muita burocracia e que a ONU tem um número enfim, de funcionários muito grande, excessivo, isso gera um custo para os países membros e aí, enfim, gera críticas, que essa ajuda que a ONU oferece nos vários campos de atuação dela, muitas vezes ela é desigual e seletiva, então ela não atinge de maneira igual os locais que necessitam. E você tem uma crítica muito grande com relação ao posicionamento da ONU com relação a Israel, e isso é muito cobrado no vestibular. Porque a ONU ela é criada em 45 para resolver, né, inicialmente as questões, sobretudo a questão dos conflitos geopolíticos, das guerras, e em 1947 ela assina um documento que reconhece a criação e prevê e reconhece a criação do Estado de Israel, né? Aquela região ali no Oriente Médio, muito tensa, de disputa entre judeus e árabes, né? Não necessariamente muçulmanos, isso tem que ficar claro. E aí você tem uma disputa Israel-Palestina, aonde a ONU cria em 47 um Estado para Israel, mas até hoje não criou um Estado, não reconhece o Estado da Palestina, fica num vai e volta muito grande. Então, esse é uma das principais críticas dirigidas à organização, ok? Mas é importante a gente lembrar, não perder de vista que a ONU, ela não tem poder de lei. Então, tudo que ela faz são resoluções, são direcionamentos para os países do mundo. Mas os governos não são obrigados, porém eles tendem a seguir essas resoluções porque elas representam uma opinião global, de certa forma, um consenso global sobre assuntos relevantes de ordem social, econômica, de direitos humanos, relacionados ao meio ambiente, por aí vai, como, enfim, as questões ligadas aí, por exemplo, às conferências climáticas, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que grande parte dos países são signatários,
A ONU tem um papel, está tendo, né, um papel fundamental a partir, sobretudo, da OMS, né, do órgão da Organização Mundial da Saúde, que tem desempenhado um papel então muito importante no combate à Covid, a partir então da ajuda, né, aos países para se preparar e responder à Covid, fornecer informações precisas, desconstruir mitos perigosos. Repara, o tempo inteiro vocês devem estar ouvindo aí, a OMS declarou que a vacina desenvolvida aí recentemente, né, lá no Butantan, que veio a vacina de Oxford, ela não é 100% confiável, porque teve a, uma reação, como posso dizer, meu Deus, imunológica, não foi positiva, não lembro exatamente o que aconteceu. Tá toda hora desfazendo aí de que remédio para piolho não resolve a questão da Covid. Se a pessoa tá então com Covid, remédio para piolho não resolve, lavar a cabeça com quinag não resolve, a hidroxicloroquina não resolve, são mitos perigosos que podem aí dificultar o combate à pandemia. Ela vem agindo aí também na garantia de suprimento, para que suprimentos vitais como medicamentos, equipamentos de proteção ao profissional chegue até, né, os profissionais da saúde, treinamento e mobilização desses profissionais da saúde e, claro, sobretudo, aí tá junto dos países e empresas na busca por uma vacina. Então é uma organização muito importante para várias esferas sociais, econômicas, culturais, ambientais. É uma das instituições mais importantes na geopolítica mundial. Repara que a todo momento, sobretudo agora nesse contexto de pandemia, mas não só, se fala a todo momento da ONU e é justamente porque ela é uma organização muito importante. Para a gente fechar aqui os últimos direcionamentos, então, é importante que vocês assistam esse vídeo chamado A Hashtag ONU é o Seu Mundo, que está disponível no canal da ONU Brasil. Assistindo o vídeo, fazendo as suas anotações, se tiver alguma dúvida, manda. Leia o livro das páginas 2 a 5, realiza a atividade do box Agora é com você, prossiga com a sua leitura até a página 11, faça a atividade do box Agora é com você e depois os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 das atividades para a sala. Pausa, respira, vai lá, bebe uma água, dá uma volta, dá uma caminhada e volta para fazer o seguinte: vocês vão ler esse anexo aqui, que é um texto sobre as forças de paz da ONU, né, as missões de paz da ONU, os capacetes azuis na pandemia. Então, como que uma ação voltada para conflitos, ela é importante no combate à pandemia. Eu quero que vocês reflitam quais são os desafios que a pandemia coloca para a atuação da ONU em países marcados por conflitos armados e por que os capacetes azuis, né, que são esses soldados da ONU, podem ser considerados agentes importantes no combate à pandemia. Tudo isso vocês vão encontrar nesse texto, mas também aí refletindo, vocês podem fazer busca também na internet sobre isso, anotar respostas nos seus cadernos. E é isso, galera. A gente fica por aqui. Para aprofundar os conhecimentos desse capítulo, eu sugiro que façam os exercícios 1, 4, 6, 7, 8 e 10 das atividades propostas. Não é obrigado, mas seria bom que fizessem. E a gente fica por aqui. Até uma próxima. Qualquer dúvida, vocês já sabem aonde me achar. E é isso, galera. A gente se vê. Um beijo.